Parece que foi ontem que eu tava vendo e revendo o teaser de anúncio do live action da Pequena Sereia e, enfim, eu assisti o filme. Eu acho que eu literalmente não parei de falar desse filme, nem aqui no YouTube, nem fora daqui. Então, por isso eu acho justo que eu faça uma crítica falando o que eu achei do filme. Então, como boa parte das críticas, isso aqui vai ter spoiler. Eu sei que quase todo mundo já conhece a história da Ariel, mas ainda assim é bom deixar o alerta de spoiler pra prevenir as pessoas que gostam de ter a surpresa de assistir o filme. Tá, eu tô muito ansioso pra isso, então vou começar. Eu vou dar uma base pra quem não sabe de nada do que eu tô falando. Basicamente, esse live action adapta uma animação muito clássica e muito querida da Disney, lá de 1989, que conta a história da Ariel, uma sereia que tem um grande fascínio pelas coisas humanas e pelos humanos em geral, mas esse fascínio fica ainda maior quando ela se apaixona pelo príncipe Eric, um príncipe humano. E essa paixão dela é tão avassaladora que ela é capaz de fazer um pacto com a bruxa do mar, trocando a cauda dela por pernas. Talvez eu tenha explicado de forma meio confusa. Enfim, dado o meu resumo, essa história foi adaptada recentemente, agora em 2023, para um live action que acabou de sair. E como eu disse, aqui vai a minha crítica. Eu separei esse vídeo em 3 partes. Primeiro nos meus pontos positivos sobre o filme, depois os pontos negativos e, por último, um resumo geral sobre o que eu achei. E, novamente, vai ter spoiler. Preparados ou não, aí vamos nós. Tá, os pontos positivos do filme. Eu acho que a gente pode começar com, sim, a Hailey é a Ariel. Apesar de ter defendido muito ela por aí, eu não achava que ela ia conseguir chegar tão perto de um resultado tão bom quanto ela chegou. Eu digo isso porque adaptar uma personagem tão querida é muito difícil. Mas eu acho que a Hailey conseguiu não só adaptar a essência da personagem em relação à personalidade mesmo, como ela também conseguiu adaptar muito bem as músicas e a voz da Ariel. Cara, pra mim, a Hailey foi perfeita como Ariel, ponto alto do filme. Como eu disse, eu tenho uma certa dificuldade com mudanças, mas eu acho que nesse caso eu não senti que tinha alguma coisa de errado, eu não senti que era uma atriz, eu simplesmente senti que aquela era Ariel, porque ela parecia muito natural nas convicções dela, nos sonhos e naquela paixão maluca dela pelo mundo dos humanos. Fora que a Hailey tem um olhar assim meio curioso que me lembra muito da Ariel também. Então eu diria que a Hailey, ela até superou as minhas expectativas. Eu diria que ela tá carregando o filme nas costas. E eu preciso parabenizar a dublagem. Na verdade, em especial, a dubladora da Ariel. O nome dela é Laura Castro. Cara, eu acho que eu nunca fiquei tão apegado a músicas de um live action como eu fiquei a esse live action. Em especial as músicas que essa garota tá cantando. Então, assim, eu tenho um problema, porque eu amei muito as versões dubladas das músicas, mas eu também amei muito as versões que a Hailey canta. Então, assim, só aqui eu acho que já é 10 pra mim. Pronto, acabou. Mas a gente também tem um outro ponto que é maravilhoso, que eu também tava com medo de pecarem nesse filme, que é a ambientação. Todas as vezes que eu pensava no live action da Pequena Sereia, eu ficava pensando em como é que eles iam fazer as ambientações no mar. Mas eu acho que aqui eu simplesmente esqueci que era um live action, porque o filme é muito colorido. Eu gostei muito das ambientações, dos ambientes, né? Tanto de Atlanta quanto os ambientes mesmo que a Ariel tá vagando por ali. O filme é muito colorido, mas eu acho que o ponto máximo do filme são as sereias, e em especial as irmãs da Ariel, que eu gostaria muito que tivessem aparecido mais, porque elas são um espetáculo à parte. Eu acho que nessas cenas da água eu ficava sempre muito vidrado nos detalhes, e eu arrisco a dizer que é até mais bonito do que na animação. Pode ser empolgação falando. Aproveitando que eu já comecei a falar, o terceiro ponto positivo são as irmãs da Ariel. Eu acho que é por isso que ninguém reclamou das irmãs estarem diferentes no live action do que elas são na animação. Porque aqui elas são um espetáculo à parte. Cada uma das irmãs é diferente e elas têm um visual muito diferente. Cara, no começo do filme, quando estão todas elas juntas, fica difícil até a gente olhar pra uma só.
porque elas são muito lindas. E se tiver alguma reclamação, é que eu queria que elas tivessem mais desenvolvimento, sabe? Elas são muito bonitas, eu queria ter visto mais delas, conhecido mais delas. O que a gente sabe com o filme é que, diferente do live action, a gente já não tem aquela cena do musical que começa na Pequena Sereia. Na verdade, no começo do live action vai ter uma reunião entre as irmãs. E ali a gente fica sabendo que cada uma delas é responsável por uma parte do oceano. Eu achei que deu um tom de realidade, mas eu também senti falta daquele musical do início. Meu interesse foi tanto que eu tô exatamente agora fazendo um desenho da Cáspia, que é uma das irmãs da Ariel. E ela é muito fofinha. Mas enfim, próximo ponto positivo. O filme é muito parecido com o desenho animado. E eu sei que eu já falei que isso pode ser meio ruim, porque as pessoas às vezes acham que uma coisa muito parecida com a outra, sei lá, se ficar tão parecido é melhor assistir o desenho animado. Mas quando eu digo que ele é muito parecido, eu quero dizer que as mudanças no live action não foram muito bruscas. Eu acho que nesse live action eles tiveram um cuidado muito maior para que as pessoas não estranhassem tanto. Eles tiveram cuidado com as cenas, a ordem das cenas e a ordem com que a história acontece no desenho animado. Eu acho que até mesmo para compensar a estranheza que algumas pessoas poderiam sentir com a diferença dos personagens do desenho pro live action, que mudaram. Alguns mudaram bastante, né? Mas assim, o ritmo da história, ele vai acontecendo muito parecido com o do desenho. Na verdade, às vezes, na grande maioria das vezes, as falas são até as mesmas. Só adaptam alguma coisa ali ou outra aqui para modernizar mais o clássico. Mas eu acho que a gente fica vidrado para ver como eles vão fazer no live action, justamente porque aqui a gente tem um novo visual, uma nova ambientação, tudo é muito mais brilhoso. E a gente fica meio curioso para ver como é que tal cena vai acontecer aqui. E eu devo confessar que em algumas eu fiquei meio decepcionado, mas na grande maioria delas eu amei. E eu acho que outro grande ponto positivo, que eu já falei também, são as músicas, tanto dublada quanto as músicas originais. Pra ser sincero, teve algumas músicas que foram inseridas que eu não curti tanto. As músicas clássicas estão perfeitas, não tenho o que falar. Eu estranhei um pouquinho as novas músicas, mas ainda assim eu não achei elas ruins. Eu achei agradável, só tô me acostumando mesmo. A única música que eu não gostei, que me dá um pouquinho de vergonha, inclusive a cena, é a música do Eric. Sim, o Eric tem uma música. E eu lembro de ter ficado com um pouquinho de vergonha, tanto da música quanto da cena em que o Eric canta. Eu não sei dizer o que rolou ali de errado. Eu não sei se não era o momento dele cantar ou se simplesmente ele não deveria cantar. Não sei, sei lá. Só não ficou bacana. Mas enfim, detalhes. De resto, você pode ouvir todas as músicas e eu acho que a grande maioria das pessoas vai amar todas as músicas, em especial as músicas clássicas. Porque mesmo com as mudanças, algumas músicas foram mudadas, ajustadas, a essência delas e as mudanças não alteraram muito, assim, não é muito perceptível, sabe? A não ser uma que eu gosto muito, que inclusive é a minha favorita, que eu só não curti muito, porque eu não sei dizer o que tá me incomodando nela, mas eu acho que é o ritmo, que é Aqui no Mar, né? A dona do filme, a música dona do filme. Eu acho que no live action ela ficou um pouco lenta. Eu não sei dizer se é isso, mas tem alguma coisa que me faz pensar que a do desenho é um pouquinho mais animada. Mas ainda assim eu gostei. Eu acho que tudo que eu gostei, todos os pontos positivos desse filme foram muito amplos, porque o filme como um todo, ele me agradou. Mas ainda assim tiveram pontos negativos. E agora eu vou começar a falar deles. Primeiro ponto negativo, que eu acho que só eu senti isso, porque todo mundo tá reclamando do filme ter 2 horas. Eu senti que o filme foi muito corrido. Eu não sei dizer se foi a minha primeira experiência, não sei dizer se era porque eu estava muito envolvido com a história e queria ver mais, mas eu senti que tudo estava acontecendo muito rápido e eu não estava tendo tempo de mergulhar na história. Eu posso estar louco, pode ser impressão minha, mas eu senti isso. Talvez uma segunda vez que eu assista eu não sinta. Mas enfim, aqui a gente vai para o segundo ponto negativo. Desenvolvimento de personagens secundários.
Eu acho que desenvolveram alguns personagens que não precisava-se tanto, assim, e deixaram de desenvolver personagens que eram muito bem desenvolvidos na animação. Um que, assim, foi primordial pra mim, que não rolou, não achei que ele foi muito bem desenvolvido no live action, foi o Linguado. O Linguado é um cúmplice da Ariel, né? Ele tá ali o tempo todo, ele ajuda ela, mesmo quando ele entende que as coisas que ela tá fazendo são, entre aspas, erradas, ele tá sempre ali do lado dela, sempre ajudando ela, ele ajuda a convencer o Sebastião, ajuda ela quando ela tá na Terra. E no live actions, eu sinto que ele ficou meio apagado, sabe? Ele tá ali com ela na água, ele também é meio que cúmplice dela, mas especialmente quando ela vira humana, eu sinto que ele dá uma sumida. Eu não olho mais tanto assim ele. Eu sei que o pessoal vai falar que é porque ela tá na Terra e ele é da água, e não tem como ele ficar o tempo todo do lado dela, mas não é disso que eu tô falando, sabe? É que o filme me deu a impressão de que o melhor amigo da Ariel é muito mais o Sebastião e o Sabichão do que o próprio Linguado. Ele parece que foi meio apagado, sabe? Eu senti isso, na verdade. Eu vi um pessoal reclamando sobre a aparência do Linguado. Como a proposta era ser um live action e ser um peixe mais realista, eu acho que eu consegui me desprender mais dessa aparência, tanto dele quanto do Sebastião, quanto do Sabichão também. Mas a personalidade dele foi o que me pegou. Me incomodou muito durante o filme. Um outro ponto negativo pra mim foi a Úrsula, mas eu posso explicar. Não é que ela é péssima, ela é ruim, ela não parece em nada com a Úrsula. Não. Na verdade, ela em alguns pontos está bem fiel à Úrsula. Eu só acho que... Cara, a Úrsula é um personagem também muito complicado de ser adaptado. Ela é uma vilã que é muito caricata, muito exagerada, é muito debochada e ao mesmo tempo ela é um pouco assustadora, sabe? Eu amo a Melissa, assisto vários filmes dela, eu gosto de verdade da atriz, mas desde o início eu não achei que ela fosse ideal para fazer a Úrsula. E pra mim a Úrsula é um personagem tão inalcançável que eu não conseguia enxergar uma outra atriz que fosse capaz de fazer ela de um jeito que pegasse a essência da personagem, sabe? Porque a Úrsula, na própria essência dela, é uma mistura de várias coisas. Na verdade, eu sempre pensei que a melhor forma de adaptar a Úrsula era trazendo uma drag queen pra fazer ela. Já que originalmente a Úrsula também foi inspirada em uma. Inclusive nos trejeitos, então eu acho que isso ficou na minha cabeça e eu não consegui aproveitar tanto a Melissa enquanto eu tava assistindo o filme. Eu daria, numa escala de 1 a 10, eu daria 8, mas eu gostaria muito de ter dado 10, sabe? Enfim. Eu tinha a mesma queixa sobre o Eric antes de assistir o filme, isso porque eu não achava ele... De cara, assim, eu tava jogando o cara mesmo de cara, eu não achava ele tão parecido com o Eric, ele não parecia ter personalidade pra fazer o Eric. Ele também me incomodou um pouquinho durante o filme, inclusive eu acho que é por isso que a música dele me incomoda tanto. Mas também tem um lado de que o Eric, ele não é um personagem muito forte no desenho, né? Ele tá mais ali, ele aparece muito mais quando a Ariel vira humana. Então acho que foi isso que salvou ele um pouco mais. Também não achei ele lá grande coisa, mas não achei ele péssimo, nem nada do tipo. Uma outra coisa que me incomodou, como eu também já dei uma pincelada, foi a inserção de personagens. Foi eles colocarem personagens a mais. Que eu acho que não precisava, porque a história já era muito boa daquele jeito, não tinha nada fora do lugar, sabe? Em especial, a mãe do Eric, a rainha. Eu tive a impressão de que quando colocaram ela lá, a minha visão sobre o Eric mudou. Porque antes eu via ele como um cara independente, né? E nesse filme, a visão que eu tive é que ele era um príncipezinho mimado, que a mãe tentava ajudar ele, tentava tomar as decisões por ele, sei lá. Eu acho que a presença da mãe dele me deu a impressão de que ele era um príncipezinho mimado, sabe? Eu acho que a rainha foi uma personagem que
se eu pudesse escolher, eu não teria colocado. Eu acho que a figura dela mais atrapalhou do que ajudou. Um outro ponto negativo é a cena da Vanessa. Pra quem não sabe, a Vanessa é a versão humanizada da Úrsula. É quando ela vira uma humana e vem tentar roubar o Eric da Ariel. Cara, eu achei a atriz muito boa. Eu achei que as cenas ficaram muito boas, mas eu achei que foi muito rápido. Foi muito, 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 muito rápido. A gente não conseguiu mal ouvir ela falando. Eu acho que essa parte da Vanessa poderia ter ficado assim... um pouquinho, ela poderia ter ficado um pouquinho mais de tempo, sabe? E eu acho que ela poderia ter sido uma figura um pouquinho mais misteriosa, sabe? Assim, eu acho que ela daria um pouquinho mais de medo. Se bem que eu acho que essa não era a intenção do pessoal do filme, né? Mas eu acho que ela poderia ser um pouquinho mais misteriosa, mais grandiosa do que ela foi. E por fim, o último defeitinho que me incomodou é que, justamente por eu achar que o filme foi muito corrido, eu não senti emoção em cenas que antes me emocionavam, que na animação no caso, me emocionavam muito. Um grande exemplo de cenas assim é quando a Ariel ela ganha as pernas, que ela chega à superfície, né, que ela joga o cabelão dela e tal, e o Sebastião tá tentando convencer ela a voltar para casa. E aí ele se toca de que, tipo assim, se ela voltar para casa, ela vai ser muito infeliz, ela vai ser muito triste, então é melhor tentar ajudar ela. E fora essa, tem várias outras na animação que dão um certo apertozinho no coração. E eu senti que no live action essas coisas não aconteceram. Ele fala mais ou menos, ele tem a mesma fala no live action. Só que eu não senti. Eu não senti nada, sabe? Tipo assim, foi tão assim corrido. Eu acho que o live action ele se propôs mais a um lado da comédia do que nessa parte de se aprofundar nas emoções, sabe? Quando eu boto os dois do lado, a animação e o live action, no live action eu sinto que os momentos carregam muito, tem um peso muito maior, enquanto no live action parece que eles saem correndo assim, sabe? Pra mim a sensação que eu tive é que saiu assim atropelado. Enfim, acho que esse foi o último defeito que eu encontrei enquanto eu tava assistindo. Em resumo, eu acho que A Pequena Sereia, o live action no caso, é um bom filme. Um ótimo filme, na verdade. Eu achei que esse filme ia ser muito, muito ruim mesmo. Eu achei que eu ia ter que defender muito aqui, porque eu sou muito fã da Ariel, sou muito fã da Pequena Sereia. Mas não, eu pessoalmente achei ele muito fiel à animação. Muito parecido em grande parte, em 80% dele. A Hailey levou esse filme nas costas, porque assim, o carisma, a personalidade, ela se jogou de cabeça. E eu tô muito, muito, muito orgulhoso, porque eu sei que se ela tivesse errado, se ela tivesse feito feio, as pessoas iam estar culpando ela pelo filme não estar sendo aclamado. E pelo que eu tô vendo, eu não sei se é isso, mas não sei se é coisa de bolha, né? Mas pelo que eu tô vendo, o filme tá sendo muito bem recebido, as pessoas estão gostando muito e estão justamente enaltecendo a Hailey por isso, porque apesar das falhas que aqui e ali alguém encontra, as pessoas não conseguem dizer que a Hailey fez um trabalho ruim. É possível que esse vídeo tenha ficado muito longo, e ele ficou mesmo, mas para saber se o filme ficou bom mesmo ou não, eu acho que você que tá me assistindo teria que ir lá e assistir. Eu queria pedir para vocês irem lá no meu Instagram, curtir esse desenho aqui da Cáspia, que eu tenho certeza que se não tá saindo hoje, saiu ontem. E é isso, queria agradecer vocês por estarem curtindo e comentando meus vídeos, e até a próxima. Tchau!